Aí, boa tarde, pessoal. Estamos ao vivo aqui mais uma live no canal Biosfera durante a quarentena. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito interessante, que é a arqueologia primata, né? A gente está muito acostumado, quando se fala em arqueologia, a gente já imagina ferramentas, artefatos, né? Voltados aí para humanos, mas a gente vai conversar sobre um projeto que surgiu justamente para analisar ferramentas de outros primatas, né, de primatas não humanos. E para conversar com a gente, né, explicar para a gente sobre esse projeto, está aqui comigo um colega de pesquisa, né, de laboratório, que é o Dr. Tiago Falótico. Ele é biólogo, ele tem mestrado e doutorado em psicologia experimental pela USP, né, ele trabalha com comportamento de macacos prego. No momento, ele tem uma linha, está desenvolvendo uma linha de pesquisa, né, através de um projeto de jovem pesquisador da FAPESP, lá na EASH, na USP, né, na USP Leste, em que ele pesquisa cultura em macacos prego, né, em grupos de macacos prego. Ele foi convidado para fazer parte do projeto da arqueologia primata, que é um projeto internacional, e ele vai contar um pouquinho para a gente hoje sobre isso. Ele também fundou, né, a associação da qual eu também faço parte, que é a Neoprego, que é sobre, que tem como objetivo, né, manter os estudos aí sobre primatas neotropicais. Lembrando também que quem tiver dúvidas aí ao longo da live, vocês podem ir deixando nos comentários, conforme for aqui o rumo da conversa, eu vou colocando as perguntas para a gente discutir. Queria agradecer, Tiago, você por ter aceito o convite de vir aqui participar, conversar com a gente hoje, disponibilizar aí um pouco do seu tempo. E para começar, queria que você falasse um pouco para a gente do seu trabalho, né? Como que surgiu o seu interesse em pesquisar o comportamento animal, em trabalhar com primatas, e o que você está fazendo ali, explicar um pouco para a gente o que você está fazendo no momento, nessa linha de pesquisa ali na EASH. E é isso aí, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Que é isso, Henrique, obrigado pelo convite aí, é super legal participar aqui dessas lives. Então, como você disse, né, eu sou de formação, sou biólogo, então fiz biologia na USP, e durante o curso de graduação mesmo, eu me interessei por uma área chamada etologia, porque eu achei um livro na biblioteca da Bio uma vez que falava sobre isso, e daí eu vi que a gente não tinha nenhum curso sobre comportamento animal per se na biologia, isso na USP, né? Daí eu fui Sim. descobrir que a parte de etologia ali na USP estava muito mais vinculada na psicologia, no Instituto de Psicologia, e daí eu fui procurar esses professores que trabalhavam lá na época, que faziam pesquisa, falei com o César Hades, daí eu falei com o Eduardo Ottoni, que acabou sendo meu orientador de mestrado e doutorado. Legal, Antes você disso, ainda teve então, a oportunidade de conhecer o César, né? uhum, sim, sim. Legal. Então, eu tinha um interesse em comportamento animal ali em geral, comportamento de felinos, eu achava legal, mas, mas no fim daí eu comecei como estagiário num projeto sobre papagaios lá no Instituto de Psicologia, com uma aluna do Eduardo Ottoni na época, que fazia mestrado, mas eles Uhum. também tinham a pesquisa com os macacos prego, na época era só aqui no Parque Ecológico do Tietê, e eu fui visitar lá, e daí eu vi aqueles macacos usando ferramenta, ainda era o começo, a gente estava começando esse estudo sobre o uso de ferramenta com macaco prego, e eu achei sensacional isso, esses macaquinhos pequenininhos usando ferramenta, quebrando coco ali na sua frente, achei sensacional, e daí eu tô desde dessa época com eles, que foi lá pelo ano 2001, 2002. Uhum. Daí, Legal, você daí pegou bem o começo mesmo, né? Ali aqui em São Paulo e quando uhum. encontraram, né, entre aspas, ali os macacos usando as ferramentas, né? Uhum. Sim, já tinha o início do projeto já tinha sido feito lá pelo Máximo Humano, daí pela Briseida, pela Uhum. Patrícia Zar, que também chegou a trabalhar lá no PET. E daí eu cheguei lá, eu fiz a primeira parte experimental lá no PET, que você
também fez parte, estava fazendo experimentos até agora, né? Então é toda essa mesma linha no mesmo laboratório. Para quem não sabe, a gente teve o nosso orientador foi o mesmo, então o Aham. Eduardo Tone. Sim, E, inclusive fazer uma propagandinha, né? Tem uma live que eu fiz com o Edu recentemente sobre cultura em animais não humanos, então quem ainda não assistiu depois daqui, dá um pulo lá nos vídeos do canal que tá lá. então, o meu interesse ali principalmente era o uso de ferramenta em macaco prego. Então, aqui em São Paulo, eu fiz o meu mestrado no Parque Ecológico do Tietê, vendo alguns experimentos para ver a escolha de peso de martelo, ou como se difundia o uso de um novo recurso pelos macacos. E daí, no doutorado, daí eu fui para os macacos selvagens lá no Piauí. Então, na época que eu ia começar o meu doutorado, tinham 2 locais de pesquisa ali que estavam começando na época, que era a Fazenda Boa Vista e no Parque Nacional Serra da Capivara. Então, os 2 são no sul do Piauí, só que um é numa área de cerrado, o outro é na Caatinga. Na Serra da Capivara já tinha o máximo humano, estava começando na época que eu estava no mestrado, ele estava no doutorado, então ele estava começando a ver o que os macacos faziam lá naquele parque. E eu ia fazer daí, no meu doutorado, eu ia estudar outro grupo para a gente comparar os grupos do parque. E a Serra da Capivara sempre foi interessante porque eles têm uns macacos que fazem umas coisas diferentes que nenhum outro que a gente conhece faz tanta coisa que nem eles quando a gente fala de uso de ferramenta. Então, macaco prego no Cerrado e na Caatinga, a gente sabe que várias populações usam pedra para quebrar coco ou qualquer fruto encapsulado. Isso parece ser bem difundido em populações de Cerrado e Caatinga. Mas a Serra da Capivara, os macacos fazem um monte de outras coisas com pedra. Eles cavam com pedra, as fêmeas arremessam pedra quando estão no cio, eles batem pedra com pedra para pulverizar seixo, e eles usam vareta também, que é uma coisa que habitualmente só aquela população a gente conhece que usa vareta. Então é uma população bem estranha assim nesse quesito, e eles usam ferramentas de um jeito bem diversificado, que são diferentes de outras populações. E daí eu estudei esse grupo no doutorado, fiz também o pós-doc para ver como é que era o desenvolvimento das varetas, do uso de vareta por esses macacos. A gente pode falar um pouco sobre cada um desses, se for interessante. E agora, então, só falando a minha trajetória, então daí eu propus um projeto Jovem Pesquisador para a FAPESP, para comparar agora outras populações de macaco prego, para ver as tradições comportamentais dos macacos prego. Então, o uso de ferramenta, principalmente, mas também conseguir outros comportamentos, a gente também pode comparar. Mas o interessante desse projeto é que são 10 populações comparadas com a mesma metodologia, coletando dados genéticos, que até agora a gente não sabe se tem diferença genética entre essas populações que usam ferramentas diferentes, e a parte ecológica, e também incluindo a parte de arqueologia primata, que a gente vai falar um pouco daqui a pouco. Sim. Legal, bem bacana também. Você está com esse projeto, você está expandindo, né, o conhecimento que a gente tem ali na Serra da Capivara e na Fazenda da Boa Vista, né, como você falou, as populações ali do Piauí são as populações que vêm sendo estudadas aí há mais tempo, né, então existem outras populações que a gente sabe muito pouco, né, e com esse seu trabalho a gente vai conseguir ter uma noção de como é o uso de ferramentas nessas outras populações e fazer comparações, né? Algo semelhante com o que foi feito com os chimpanzés lá da África, né? Exato, então, a gente está usando, como eu tenho a oportunidade, eu tenho todos os dados da Serra da Capivara, a gente já está há mais de 10 anos, 15 anos lá na Serra da Capivara, então a gente sabe muito bem o que aquela população faz. O outro local de pesquisa, que é a Fazenda Boa Vista, a gente também sabe muito bem o que aqueles macacos fazem e o que eles não fazem, e agora eu quero ver em outras populações, né, e exatamente esse projeto dos chimpanzés aí foi uma das inspirações, né, que é o PANAF, que eles fizeram para comparar também várias populações lá, dezenas de populações,
em vários países da África, né? O projeto deles é bem maior, porque o local é maior também, a área que eles tinham que amostrar era bem maior. Uhum. Mas então o meu foi inspirado nisso, usando sempre então a mesma metodologia em todos os locais para comparar e ver qual que causa essa diferença aí. Se tem alguma diferença ecológica, genética, que a gente não sabe, até hoje a gente só infere que não tem diferença genética, mas a gente não sabe exatamente. Então, Sim. e coletar os comportamentos também, né? Então, esse projeto agora são para campos mais curtos, né? Mas que a gente daí usa várias técnicas para coletar comportamentos, usando massivamente câmera strap agora. Então a gente está usando muitas câmeras strap para fazer essas coletas e deixar a coleta acontecendo enquanto a gente não está lá. Uhum. E Principalmente agora, né, que não dá para ficar indo a campo, então, assim. a gente deu azar. Esse ano aqui é o segundo ano do projeto, que seria o ano que a gente ia coletar dados de maneira Hum, bem intensiva e agora está não tudo deu muito parado. certo. E tem bastante coisa para coletar e para analisar, né? Porque, pelo que você falou, vocês vão olhar aí uma gama enorme de dados, né? Tem muita coisa para observar e para analisar, né? Sim, E também são várias falando. coisas, inclusive com isso, obviamente, não sou só eu que faço isso, é um projeto altamente colaborativo, então toda a parte, por exemplo, genética, vai ser feita pela minha colega lá da Federal do Rio Grande do Sul, a professora Maria Cátia Bortolini, ela é a geneticista que está associada a esse Uhum, projeto. Então, a parte arqueológica, daí quem faz a análise de pedras vão ser arqueólogos lá da Inglaterra ou da Itália. Então, sim. a colaboração é a chave aqui, porque são várias coisas específicas de várias áreas diferentes. Legal, e é uma integração entre áreas que também é algo super importante para qualquer tipo de pesquisa, né? Você ter uma certa multidisciplinaridade aí nos trabalhos, né? Sim, isso é uma coisa que daí foi super legal quando eu ainda participei do projeto da arqueologia primata, foi juntar essas áreas diferentes, né? Porque eu sou biólogo, mas então, eu quero falar um pouco da arqueologia primata, né? Então, a gente estava estudando um primata que usa ferramenta de pedra. E são poucos os primatas que fazem isso. Os únicos primatas que usam ferramenta de pedra são humanos, os macacos pregos, chimpanzé e os long-tail macaques, que são os macacos fasciculares, que em português o nome comum é sinomolgo, que acho que ninguém conhece com esse Sim, nome. sim, acho que é porque é meio esquisito, então o pessoal não usa muito, né? Uhum. E já que Mas você para vai quem, falar do. para quem que tem uma ideia, assim, é o mesmo gênero de macaco do macaco rhesus. Então o gênero é o mesmo, mas é outra espécie. Então parece um rhesus com uma cauda comprida. E bom, então, antes da gente entrar direto assim na arqueologia primata, você trabalhou com ferramentas, né, dos macacos prego. Uhum. Fala um pouquinho para a gente sobre essas ferramentas, as características, como que os macacos utilizam isso na quebra de cocos, para quem está assistindo aqui que não tem muito essa noção de como Uhum. que os macacos utilizam, para a gente ter um Uhum. entendimento da ferramenta Perfeito. até chegar ali no material Uhum. arqueológico. Perfeito. Então, macaco prego, como eu disse, tem principalmente as populações que vivem em Cerrado e Caatinga, eles usam pedras para quebrar coco ou algum fruto duro, semente dura, ou que tiver que seja duro ali, que eles não consigam geralmente, ou que seja difícil abrir com o dente. Eles normalmente essas populações a gente registra elas usando ferramenta de pedra, então usando uma pedra solta, né, que eles pegam e eles posicionam o alimento numa que a gente chama de bigorna, pode ser qualquer superfície lisa e dura, e daí eles quebram, né? Vão lá e batem e quebram aquele coco, aquela semente. E Uhum. macaco prego em cativeiro já se sabia há muitos anos, há décadas, que eles usavam ferramentas para resolver problemas, então era uma coisa que era conhecida em macaco prego já há muito tempo, mas em cativeiro. Em vida livre, a gente só foi ver agora nos anos 2001, 2002, é que foi
visto isso e registrado mesmo, né, pelos cientistas, né, porque a população local já sabia, mas os cientistas só descobriram isso lá pelos anos 2000. E, então, essa então é o comum de um macaco prego selvagem de Cerrado e Caatinga. Os macacos pregos de área de Mata Atlântica e Floresta Amazônica não usam ferramenta de pedra, porque normalmente eles nem vêm no chão, que é onde você geralmente usa essas ferramentas. Tem exceções em parques urbanos, daí que os bichos começam a usar mais o solo, eles podem usar ferramenta, então tem alguns lá de Londrina, e acho que lá no Foz do Iguaçu também, mas normalmente em vidas... em São Paulo também, aqui, né? Que são esses parques urbanos, mas em vida livre mesmo vai ser os bichos do Cerrado e Caatinga. E daí você tem os bichos da Serra da Capivara. A população da Serra da Capivara, eles, além dessas ferramentas de pedra para quebrar fruta, eles também usam essas pedras para bater e soltar o solo, para cavar em busca de tubérculo, ou raiz, ou aranhas. Então, os macacos comem coisas que estão enterradas no chão. E essa população da Serra da Capivara usa a pedra também para soltar o solo antes de cavar, ou às vezes para puxar também a terra. E, além disso, eles também usam para pulverizar seixo, então eles batem uma pedra com outra, então lá tem muito pedra incrustadas, né? Você vê aquelas seixos em arenitos, né? Aquelas seixos dentro de uma matriz de arenito, e eles vão daí com uma pedra solta e ficam batendo ali para pulverizar aquilo e se esfregar com o pó da pedra, que a gente ainda não sabe exatamente a função disso. A gente aposta em alguma coisa antiparasitária, mas ainda estamos testando. Mas é um comportamento que a população, todos os grupos que a gente estudou ali fazem isso, de pulverizar seixo. E isso vai ser importante depois ali para a arqueologia primata. Sim. E além disso também tem, além dessas batidas de pedra, tem outras coisas, assim, pedras para comunicação que as fêmeas podem arremessar no macho para chamar atenção. Então, fêmeas de macaco prego, só para tem que explicar. Então, fêmeas de macaco prego, quando elas estão no cio, elas não têm nenhuma modificação morfológica, elas não ficam com inchaço perianal, que nem a babuíno e chimpanzé. A mudança dela é comportamental, então ela vai atrás do macho e vai fazer a display sexual, que é levantar a sobrancelha, fazer vocalização e chamar a atenção do macho, que inicialmente ele não responde, ele demora um tempo para responder. É o macho que se faz de difícil, né? Nos macacos é o típico macho se fazendo de difícil, total. A fêmea, horas atrás do macho, choramingando atrás dele e ele ignorando. E as fêmeas de um grupo lá da Serra da Capivara incluíram no display sexual ali arremesso de pedrinhas para chamar a atenção deles. Acho que é uma forma de fazer eles pararem, né? De fazer charme. Alguém ficou irritado ali, falou, vai logo. Tá? Então, começou a arremessar a pedra. É o desespero ali, presta atenção aqui, ó. Sim. E mas essas pedras que elas arremessam, elas costumam ser menores do que as que são usadas para quebrar coco ou tem semelhança? Não, elas são bem menores. Então, os macacos, eles escolhem pedras do tamanho adequado para a função que eles estão fazendo. Então, se eles forem quebrar um coco muito duro, eles vão pegar uma pedra grande, de 1 quilo, até 1,2 kg, 1,5 kg. Para coisas menores, eles vão usar pedras de 300 gramas. Então, eles escolhem tamanhos adequados para o que eles estão fazendo. E as pedras de arremesso geralmente são pequenininhas, de 80 gramas, 50 gramas, então, e a fêmea arremessa ali, né? Ela não quer matar o macho, só pra chamar atenção. Até porque também ela arremessa com uma mão só, né? Então não pode ser algo muito pesado. Sim, esses arremessos normalmente são com uma mão só, então é um arremesso over shoulder, então com a mão aqui para cima e arremessando. E são pedrinhas pequenininhas. E é só um grupo que faz isso, que as fêmeas começaram a fazer isso, se espalhou pelo grupo e até hoje as fêmeas, a maioria das fêmeas lá arremessam as pedras durante o cio. E é uma coisa que não é vista nos outros grupos ali da área. Então, provavelmente é uma inovação ali que ficou restrita a um grupo da Serra da Capivara, que a gente saiba até agora. Legal, bacana.
E além das pedras, estava falando, então, além das pedras, lá na Serra da Capivara eles usam as varetas, e as varetas são Sim. usadas para expulsar lagartos ou outras presas, mamangava, de dentro de buracos, ou para alcançar mel de colmeias ou vesperos que dentro de troncos. Uhum. E essas varetas, essas sondas, né, elas são fabricadas, então ela é bem interessante, porque é diferente das pedras que eles pegam uma pedra sem modificação, as varetas eles fabricam, então eles destacam a vareta, eles tiram os ramos laterais, cortam as pontas, deixam do tamanho certo antes de usar. Então é uma ferramenta fabricada. É E bem tem semelhante com o que os chimpanzés fazem, né? Para pescar cupins isso, e era outras bem coisas ali. semelhante. Então, a gente até ficava, toda vez que eles chegavam perto de um cupinzeiro, a gente ficava esperando para ver se eles iam fazer alguma coisa. Mas pescar cupim foi uma das coisas que a gente nunca viu eles fazendo. Eles usam para outras coisas, né? Para desintocar presas ou pegar mel, mas não para cupim. Mas é muito semelhante a sondagem de mel com a sondagem de cupim, ou de mel também, que os chimpanzés também fazem. Uhum. Uhum. Legal. E E essa também é a única população até agora que foi vista fazendo isso, né? isso, habitualmente a única população que a gente conhece, que a população inteira, de todos os grupos, fazem isso de maneira habitual, apesar de ter um viés que é super interessante, que é um viés sexual. Então, só os machos usam vareta, as fêmeas não usam vareta. Uhum. Isso é uma coisa que a gente agora está saindo um artigo, daqui a um mês deve sair um artigo do meu pós-doc, que mostra que provavelmente é uma questão de interesse ali, motivação da fêmea de observar ou não o uso de vareta. Enquanto os machos são muito interessados em olhar o uso de vareta, as fêmeas não estão nem aí para as varetas, elas ficam fazendo outras coisas e não se interessam por esse comportamento específico. Sim, aí acaba difundindo pelos machos, né? Acaba sendo uma tarefa. É só eles que aprendem, porque só eles têm que usa. interesse em observar aquele comportamento ali. Porque, a nosso ver, e a diferença principal lá é o retorno, né? Então, a nossa hipótese ali é que tenha uma diferença de retorno, e isso é mais importante para a fêmea. Enquanto o uso de pedra ali, o retorno por você usar uma pedra é entre 70% e 90%, a vareta é 20% para adulto, né? Então, Uhum. a taxa de retorno de você usar uma vareta é muito baixa. E as fêmeas, aparentemente, são muito sensíveis a essa é a nossa ideia, né? Que elas são mais sensíveis a esse baixo retorno de investimento. Então, elas não prestam atenção naquilo. Uhum. Não ligam muito para as varetas, né? É o que faz delas um pouco mais espertas do que os... Verdade. Bom, então, partindo aí para a questão da arqueologia primata, né? Como que foi, assim, o início do projeto, né? Quando que surgiu essa ideia? Você falou bastante aí das ferramentas dos macacos pregos, né? E vale lembrar também que chimpanzés e os fasciculares que você citou, eles usam as ferramentas de pedra de uma forma parecida, né? O chimpanzé, como é um pouco maior, algumas vezes ele usa com uma mão só, mas o processo é semelhante a esse que você explicou dos macacos prego, né? Para usar a Sim, é ferramenta o de tipo pedra. de ferramenta percussiva. Então, que é você tá batendo um objeto, né, no caso a pedra, em alguma coisa, né? Então, chama de ferramentas percussivas. E os chimpanzés usam essas ferramentas percussivas, apesar que, para quebrar coco, essa é só a população do oeste da África, ali, da floresta de Tai, que está na Costa do Marfim. Só essas populações que usam pedra para quebrar coco também. As outras populações de Uhum. chimpanzé não usam. Então tem uma variação grande ali do comportamento nos chimpanzés, que era o interesse também do pessoal que fez toda a comparação entre tradições e culturas de chimpanzé. Mas os chimpanzés usam essas ferramentas percussivas, né, para bater, e essa população aí do oeste da África usam para quebrar coco também. E exatamente igual, quase igual assim dos macacos prego. Só muda o tamanho da pedra, porque os chimpanzés usam umas pedras maiores. Uhum. E
e os fasciculares, né, então, que usam as ferramentas para processar principalmente bivalvos e gastrópodes. Então, são populações que vivem em ilhas, principalmente, e essas populações de ilha, eles consomem muito bivalves e gastrópodes na área entre marés. Então, quando a maré baixa, eles vão na praia lá e tentam pegar esses bivalves, mexilhões, caramujo, e, tentam e pegam esses recursos, né? E esses mexilhões eles estão grudados na pedra, então eles usam ferramenta de pedra para desgrudar os Uhum. mexilhões ali, as ostras, os gastrópodes, e depois para quebrar também essa fonte, para quebrar caranguejo também, outros bichos que são duros. Sim, interessante. Eles têm um cardápio um pouco mais refinado, né? Sim. Mas macaco prego de mangue também faz isso. Macaco prego de mangue também, também pode pegar caranguejo Uhum. e usar pedra para quebrar. Sim. Mas o interessante é que são esses três primatas não humanos e nós humanos somos os únicos que usam com frequência a ferramenta de pedra. Então, e essa é uma das razões da gente estudar e ter tanto interesse no macaco prego, é porque é esse grupo separado há 40 milhões de anos de evolução, que está aqui Uhum. na América do Sul e América Central, e que usa a ferramenta igual, ou muito parecido com esses outros primatas, né? Então é uma coisa que surgiu independentemente agora nesse grupo, de novo. Então a gente tenta usar como modelo, ver quais são as pressões seletivas, o que leva esses bichos a usar a ferramenta, por que só essas populações de um tipo de ambiente. Sim. E mesmo outras espécies de grandes primatas, né, até mesmo os bonobos, que são bem próximos dos chimpanzés, eles não têm esse costume, né, na natureza. A gente vê isso em cativeiro, né? Cativeiro, se você monta um experimento ali, eles são capazes de usar a ferramenta, de resolver, mas na natureza, tanto gorilas, os bonobos, é difícil ver usando essas ferramentas de pedra, né? Aliás, quase não se Excelente, vê, né? né? Ótimo ponto, exatamente. Os bonobos são muito parecidos com os chimpanzés. Em cativeiro eles vão resolver problema, mas em vida livre eles não usam tanta ferramenta. E os gorilas não usam quase nenhuma. Uhum. Uhum. Orangotango, Yeah. por outro lado, é bem manipulativo, usa ferramenta de vareta, mas eles não usam pedras. Então, eles usam outras coisas, usam folhas ou varetas, mas não pedra. Sim, é isso que nem você falou, deixa os macacos prego ainda mais interessantes, né? Porque apesar dessa distância, eles têm esse comportamento muito semelhante ao comportamento dos chimpanzés, né? Dessa versatilidade aí de Uhum. resolver Exato. problemas e usar ferramentas na natureza. Uhum. Então, ali as primeiras descobertas, então, do projeto da arqueologia primata, ela foi em relação aos chimpanzés, né? Foi. Uhum. Exato, exato. Foram com chimpanzés. Então, lá pelos começo dos anos 2000, acho que é 2001, 2002, tem um primeiro artigo ali que realmente faz uma escavação arqueológica num sítio de uso de ferramenta de chimpanzé, lá no Uhum. oeste da África, na Costa do Marfim. Então, esses chimpanzés já se estudava há muito tempo, desde a década de 60, 70, ele tem estudos com esses bichos lá da Costa do Marfim, e já sabia que eles usavam ferramenta de pedra. Então, eles pegaram um local ali onde parecia ser um sítio antigo de quebra de chimpanzé, onde eles usavam ferramenta, e eles escavaram. Então, daí é a primeira que a gente tem notícia de escavação arqueológica de um primata não humano, né? De um animal não humano. Então, eles estavam Uhum. procurando ferramentas dos chimpanzés. E a ideia é assim, então, a arqueologia, né, estuda vestígios deixados por humanos. Então, todo o foco da arqueologia é humano. Então, o que Sim. eles fizeram daí foi juntar, então, bom, mas esses bichos também usam ferramenta de pedra, então vamos usar essa metodologia aqui para ver se a gente consegue identificar as ferramentas de chimpanzé. E fizeram realmente, daí eles fizeram uma escavação ali e identificaram fragmentos de pedra e resto de coco, ali dos cocos que os macacos quebram, Sim. identificados pelas fibras.
Aham. Identificaram ferramentas de até 4.000 anos, né? 4.000 e poucos anos de chimpanzé. Então, são as ferramentas mais antigas de um animal não humano. Ah, E tem, interessante. e assim, então foi o início aí da junção de arqueologia com primatologia. Aham. Voltando só um pouquinho, né? Uhum, Mandaram uma pergunta aqui, que é a questão que você estava falando, né? Do artigo lá do Aiten, que fez uhum, o Aiten e colaboradores aí, né? Que fizeram uhum, isso. esse trabalho de mapeamento dos comportamentos dos chimpanzés ali na África, do qual você se baseou, né? Uhum, O perfil aqui da Arqueologia e Pré-História, ele está perguntando justamente sobre essa questão, né, da cultura, que se usa esse trabalho do Aiten como base, né, uhum, e para falar de culturas em chimpanzés, né, mesmo arqueólogos, ele está citando aqui que uhum. usam esse trabalho de base e tal, sobre culturas de chimpanzés, e ele quer saber se mudou algo significantemente, assim, sobre esse entendimento, ou se esse, acredito que se esse ainda é o trabalho Uhum. base e tal, né? Então, esse é um dos trabalhos, é o primeiro que junta vários pesquisadores de diversas áreas para fazer essa comparação. Mas tem coisa Uhum. bem mais recente agora, inclusive o trabalho que eu me baseio para fazer nem é esse, é um outro mais recente pelo pessoal do Max Planck, que é o PANAF, Ah, que é sim. que é uma comparação mais detalhada. Então, Uhum. esse trabalho do Einstein, ele é interessantíssimo e foi um dos primeiros que jogou luz sobre essa diferença, né, de tradições comportamentais entre os chimpanzés. A gente ainda usa ele como base, é uma das citações mais relevantes aí, mas tem coisa bem mais recente agora de trabalhos do pessoal lá do Max Planck, e também tem do grupo do Bush, do Christoph Bush, e agora do Oman, que é quem está agora, acho que, de diretor lá desse projeto. E, e eles têm daí comparações mais detalhadas, né? Inclusive com dados genéticos, dados Uhum. ecológicos, umas comparações usando a mesma metodologia em vários locais. Mas o básico aí de diferença, acho que o Aiten ainda está válido. Acho que tem algumas Sim. coisas ali que na época ainda eles não sabiam direito, então que depois eles descobriram que tinha diferenças ecológicas ali entre algumas populações, mas o grosso acho que ainda é válido. Sim, certo, beleza. Então, voltando para essa questão das ferramentas dos chimpanzés, quando então o projeto começou focando nessa população, né, nessas Uhum. ferramentas de chimpanzés e tal, a partir dessas descobertas, eles foram foram buscar, né, outros dados nos macacos fasciculares primeiro, ou eles já vieram direto Uhum. interessados nos macacos prego? Então, esse primeiro trabalho aí que é do Mercader, ele foi uma coisa meio isolada ali, ficou muito tempo Aham. só esse trabalho durante muito tempo. Ah, Depois, sim. lá pelos, quando que foi isso? 2005, eu acho, que daí começou a ter um interesse daí maior em retomar essa linha de arqueologia primata, que daí Uhum. foi pelo Michael Haslam, que é um arqueólogo, e a Susana Carvalho, que é uma primatóloga, antropóloga. E eles que daí mesmo que começaram a, a, a fazer um projeto mais articulado aí da arqueologia primata. Então não, 2005 não, foi acho que 2012, foi lá por 2012 que eles começaram a fazer isso. Se E baseando naquele trabalho mais sim, antigo, foi uma né? base assim do que dava para fazer, mas daí já tinha a parte de macaco prego, na época que eles publicaram esse daí do Mercadeira, ainda o macaco prego estava começando a ser uma coisa que a gente estava estudando em vida livre. Até aquele Aham. ponto ainda era muito pouco, né? Se sabia o que os macacos faziam em vida livre direito. Daí, a partir de Sim. 2004, 2005, é que a gente tem daí os macacos prego em vida livre
sendo descobertos, né, ali pela ciência. Uhum. E daí que tem, mais ou menos na mesma época, daí tem os macacos fasciculares, que apesar de ter relatos, assim, lá no começo do século XX, tem um relato lá na Nature, do Carpenter, sobre macacos fasciculares, é uma coisa que só foi estudada de novo agora nos anos 2005 para frente. Também ficou bastante Então, tempo parado ali, né? sim, que foi daí é o grupo do Michael Gumert, que daí começou a rever esses macacos fasciculares. E daí juntou isso, né? Surgiu, daí tinha macaco prego, tá usando ferramenta ali, tem um monte de gente estudando os macaco prego usando ferramenta em campo, em vida livre, daí os macacos fasciculares também, daí já sabia do chimpanzé, e daí esses são os únicos que estão usando ferramenta de pedra, né? Então, por que não incluir também eles nessa análise? Então, esse projeto da arqueologia primata foi então era para estudar esses 3 primatas, né, mais os humanos. Então era continuar com os chimpanzés e incluir daí os macacos prego e os macacos fasciculares. E a ideia então que são bichos separados ali com diferentes separações evolutivas. Então tem o macaco prego que é separado dos outros dois por 40 milhões de anos. Os macacos fasciculares e chimpanzé, acho que há uns 20 milhões de anos. E daí eles usam ferramentas de pedra, então vamos ver então se dá para ver há quanto tempo eles estão usando ferramenta de pedra. Então, essa é uma dos pontos da arqueologia e primata, é você identificar essas ferramentas de primatas não humanos no contexto arqueológico. Então, você vê há quanto tempo esses bichos estão usando ferramenta. Eles começaram, tipo, há 50 anos ou estão usando há 3.000 anos ferramentas ou mais? Dá para a gente ver qual tipo de marca que eles deixam. É muito diferente das ferramentas humanas ou não? Então, dá para diferenciar pelo tipo de marca nas ferramentas de pedra, qual tipo de uso eles fizeram para as pedras. Então, tem vários detalhes ali que nós, como primatólogos, a gente não tem as ferramentas, a gente não é treinado para fazer isso. E os arqueólogos Sim. são. E a gente tem os bichos usando as ferramentas agora, que arqueólogo eles não têm, eles veem essas ferramentas de hominídeos que eles não têm o comportamento, né? Eles estão inferindo a partir de uma ferramenta de pedra. A gente junta os dois, né? A gente está vendo o comportamento, pega a ferramenta e analisa. Sim. Tem essa possibilidade, né, de ver o comportamento acontecendo e você cavar ali em busca de artefatos, aí, ferramentas mais antigas, né? E você começou a fazer parte do projeto, assim, logo no início, quando eles estavam montando, ou eles Isso. vieram te convidar Não, a posteriormente? gente era parte das discussões já desde que eles estavam propondo o projeto. Então, o projeto Arqueologia Primata mesmo foi um projeto proposto para a IRC, que é a Agência de Fomento Europeia, e ela foi proposta lá em 2013, se não me engano. Então, a gente já era parte já do projeto ali, não tanto eu, mas o Eduardo Toni, que era o orientador, então ele era o chefe do laboratório. O pessoal da Fazenda Boa Vista também, do projeto Etossebos, era parte. Então era a parte do macaco prego, daí tinha a parte do chimpanzé, que era a Suzana Carvalho, tinha a parte dos humanos também, que é o pessoal lá esqueci o nome dele. Da arqueologia da USP do ali? Brown, era do Brown, não, da arqueologia africana, lá na África. Do Brown, porque era parte O dos pessoal dos hominídeos, né? Oduvayenses ali, né? Exatamente. E daí o pessoal dos macacos fasciculares lá do Michael Gumert. Então era justamente o pessoal que trabalhava, os primatólogos trabalhando com essas populações que usavam ferramenta, e os arqueólogos, né, que eram o Michael Haslam e a Suzana, que também tinha treinamento de arqueologia e antropologia. E eles conseguiram essa verba, então foi um projeto grande ali do ARC, que era baseado em Oxford, e no fim, daí eu teve todas as coletas, e na parte de macaco prego, daí quando eles vieram primeiro para a Fazenda Boa Vista, que eles não conseguiram, eles escavaram, mas não acharam nada, e daí eu tinha a Serra da Capivara,
e daí quando eles foram fazer a Serra da Capivara, daí eu fui convidado a participar do projeto como membro efetivo ali do projeto. Então daí eu já comecei um ano em 2014, a gente fez as escavações na Serra da Capivara. 2015, daí eu fiquei um ano em Oxford, daí trabalhando tanto na parte de macaco prego quanto na parte de macaca fasciculares. Então fui para a Tailândia, participei das escavações lá, das coletas de dados dos fasciculares na Tailândia. Legal. E esse projeto daí ficou até 2017, ainda era o projeto que ainda dessa verba aí do ERC. E agora daí tem vários filhotes desses projetos, né? Tá a Susana Carvalho, que é hoje professora lá em Oxford, também tem o projeto de arqueologia primata com os chimpanzés de Gorongosa. A gente tem daí o meu, que também inclui daí as pessoas que também eram parte do projeto da arqueologia primata aí de Oxford, que é a Lydia Lunks, que é primatóloga de chimpanzé, o Thomas Profit, que é arqueólogo, que agora está os dois estão na Alemanha agora também, lá no Max Planck. Então a gente tem esse filhote da arqueologia primata aqui. Então foi uma área, na verdade era um projeto, né, que daí virou uma área de pesquisa, né, arqueologia primata, que era uma dos objetivos do projeto, era justamente propor essa nova área, assim, e deixar, olha, pessoas, tem essa área aqui que dá para juntar arqueologia com primatologia, dá para ter vários resultados interessantes, comparações, e acho que deu certo, aí tem várias linhas de pesquisa surgindo nessa área de comparar as ferramentas humanas e de primatas não humanos. Legal. Isso provavelmente se deu devido também aos resultados, né, que o projeto obteve ali, né, teve bastante coisa interessante. Então eu queria que você falasse agora um pouco para a gente dos resultados que foram obtidos em relação aos macacos prego, né? O que foi que o projeto encontrou ali no Piauí, na Serra da Capivara? Você falou que na fazenda da Boa Vista eles acabaram não encontrando nenhum vestígio ali. Isso, as primeiras escavações que eles fizeram foi na Fazenda Boa Vista, porque ali eles usam pedras muito grandes ali, tem poucas pedras disponíveis, os locais são reutilizados aparentemente durante muito tempo, então era lógico que eles fizessem a escavação em vários desses locais de uso de ferramenta, e eles fizeram, só que não tinha nada, assim, então eles não tinha nenhum vestígio de nada naqueles locais, então o que pode ser que aqueles macacos usam ferramenta naqueles pontos há muito pouco tempo, ou a população em si usa ferramenta há pouquíssimo tempo naquela área, ainda não deu tempo de ter um registro arqueológico. O registro arqueológico depende de acúmulo de evidências, então se você usou uma vez ali e aquilo caiu e nunca mais você usou aquela pedra, ela provavelmente não vai ter evidência ou marca suficiente para você identificar. Você precisa normalmente ter um local ali que vai acumulando muito material e vai soterrando, né? Então vai sendo encoberto e aquilo vai ficando escondido no solo e depois quando você escava, você acha aquilo. Mas se é uma coisa muito recente ou se eles não deixam muita evidência, é invisível, né, arqueologicamente. Mas quando a gente foi fazer isso na Serra da Capivara, a gente tinha alguns comportamentos alvo lá. Então, o comportamento alvo ali que a gente achou que os macacos fazem com frequência e em locais sempre iguais era o processamento de castanha de caju. Uma das coisas que os macacos prego da Serra da Capivara usam ferramenta para quebrar são castanhas de caju. E isso normalmente acontece em volta dos cajueiros. O cajueiro a gente já sabia que existe ali naquela área, o cajueiro é nativo do Nordeste brasileiro, e porque tem outros estudos arqueológicos lá na Serra da Capivara, que é um sítio arqueológico com ocupação humana de alguns milhares de anos, e eles têm as datações ali de caju, de pólen de caju, então a gente sabe que tem caju naquela área há pelo menos 4.000 ou 5.000 anos, no vale que a gente estava estudando. Então
essa era uma informação importantíssima. A gente já sabia que existia caju. Os cajus, a gente sabe que eles ficam meio agrupados ali, né, quando, pelo menos, o que parece, eles ficam em clusters, né, ficam agrupados. Então, a gente fez as escavações em vários locais que tinham cajueiros, ao redor de sítios de uso de ferramenta dos macacos que a gente vê atualmente, que eu vi no meu doutorado, quando estava seguindo os macacos. Então, a gente escavou nesses locais. E alguns não deram em nada, mas teve 2 locais ali que a gente escavou e achou as ferramentas dos macacos no chão ali, enterradas. Então, daí foi a escavação arqueológica mesmo, bonitinha, com as quadrículas, marcando camada por camada. E a gente tem muito resto de queima ali, de carvão, tanto de fogo natural, e a gente consegue datar esses carvões, né? Então, os carvões que estão associados às ferramentas de pedra, a gente data de cada camada, então a gente consegue ter uma ideia da idade de cada camada, e se aquela pedra está naquela camada, ela tem mais ou menos aquela idade. É legal, então, mas não dá para falar que o macaco prego estava fazendo fogo, né? Não, é fogo natural, é um fogo bem disperso, assim, não é uma fogueira. Então, isso é uma coisa que o arqueólogo está bem acostumado a identificar fogueira, né? E a fogueira estruturada que você tem de humano é bem específica, ele é bem fácil ou deve ser de identificar. E esses carvões que a gente achava era pouquinho, os carvões dispersos ali nas camadas. Mas já servia para fazer a datação. Mas já servia, isso, E daí você data várias camadas, né? Então você vê, então as camadas elas têm que ter a datação certinha, né? Então a camada de cima tem que ser mais nova que a de baixo. E quando a gente fez ali, e é sempre uma surpresa, porque você coleta todo aquele carvão, você manda para a datação, e meses depois você vai ver o que saiu, né? Então, mas as nossas datações foram todas certinhas ali, as camadas mais superiores são mais novas e depois vai ficando mais antiga. Então quer dizer que não teve mudança ali nas camadas, né? Então foi depositada bonitinha ali, não teve mudança. Então, ótimo, certinho. Então dá para são datas confiáveis. A gente fez isso 2 vezes, em 2 escavações diferentes, em vários nos locais ali, e deu sempre condizente as idades. Mas daí a gente tinha um monte de ferramenta que a gente daí identificou como possíveis ferramentas, então passava por de 3 a 5 pessoas, acho que foram 5 pessoas que analisaram cada ferramenta ali, e se uma pessoa achasse que aquilo não era ferramenta de macaco, aquilo era descartado, e no fim daí a gente teve um assemblage ali de acho que 100 e poucas ferramentas de macacos, que daí a gente olhou todas as marcas, as micromarcas de ferramenta, e como a gente tinha as ferramentas que os macacos usam hoje em dia, dava para comparar as ferramentas de hoje em dia, que eu vi os macacos usando, com essas ferramentas que a gente escavou. Então, e elas eram condizentes em tamanho e marcas, né? Marcas de impacto. Essas ferramentas de macaco prego geralmente têm marcas de impacto que a gente consegue identificar. Então, isso é interessante também, né? Porque acho que é comum tanto para arqueologia humana e talvez principalmente aí para arqueologia primata, é você saber diferenciar o que é uma ferramenta do que é uma rocha que só estava ali solta e rolou, caiu ali, né? Deve ter tido muito desse questionamento, né? A maior parte de rocha que você tem ali são rochas naturais, pode ter um monte, e você tem que realmente saber separar ali o que é o que. E você então, olhando essas marcas que você comentou, dá para ter muito clara essa noção de que aquela rocha foi usada como uma ferramenta. Então, depende da camada ali. Então, as camadas mais superiores são até mais fáceis, porque o caju deixa um resíduo. Então, você conseguir identificar o resíduo do caju nas ferramentas mais novas, de 5 até 50 anos, você conseguia ver ainda os resíduos do caju. Então, ainda tinha isso, né? Fora as marcas de impacto, você ainda tinha um resíduo. Outra coisa que você identificava, que a gente identificou, foi a bigorna e o martelo. Então, às vezes tinha o sítio inteirinho, assim, né? Uma bigorna com marca e os martelinhos juntos. Então, isso também é outra coisa. Também. São várias coisas juntas. Então, é difícil você pegar uma pedra assim e falar, isso aqui é a única ferramenta. Normalmente você tem que ter. Então, você tem que ter acúmulo. Essa é uma
das coisas em arqueologia, você tem que ter acúmulo desses artefatos. Isso para macaco prego talvez não seja tão difícil, né? Porque eles costumam quebrar os cocos num local fixo ali por causa da bigorna, né? Que precisa ser que nem se falou, uma plataforma ali, né? Lisa tal, para eles apoiarem o coco. Então eles costumam levar as ferramentas para esse lugar. Então isso acaba se acumulando de alguma forma, né? Por conta do comportamento. Então essa é a ideia. Isso, a ideia é que tem um lugar que acumule. O sítio de quebra normalmente é onde acumula. Então tem duas coisas que eles podem acumular. Ou eles acumulam onde tem as ferramentas, ou tem o acúmulo em volta da fonte de alimento. No caso dos cajus, parece ser mais o acúmulo ao redor dos cajueiros mesmo. Porque lá eles têm bastante fonte de pedra ali, alíticos para usar de ferramenta. Sim, então no entanto, às vezes não dá certo. Transportar muito o caju, né? Já tá tudo ali pertinho. Isso, normalmente você tem daí a gente fez essa análise também inicialmente para ver se realmente tinha esse acúmulo perto dos cajueiros, e tem. Então é claríssimo, assim, você vê o acúmulo de ferramentas e restos de ferramentas perto dos cajueiros. Então isso é uma das dicas que a gente usa, né? Então, no final a gente achou, na primeira escavação, a gente achou ferramentas de até 600 anos, e depois no artigo que saiu ano passado, a gente daí publicou as ferramentas de até 3.000 anos. Então a gente tem os macacos prego usando ferramenta ali há 3.000 anos, com algumas mudanças de tamanho de ferramenta e talvez o recurso que eles estivessem processando, que a gente, pela análise de tamanho de ferramenta ali, a gente extrapola que eles, há 3.000 anos, pelo menos naquela área, eles estavam processando sementes menores, talvez de maniçoba ou alguma outra coisa, e depois eles começam a processar os cajus. Então a gente conseguiu, através desse método aí, dessa análise, identificar então o comportamento passado dos macacos. Sim, mais uma vez aqui o perfil da arqueologia e pré-história também fala que para humanos isso é bem comum, inclusive lá na Serra da Capivara, né? Que sim. tendem a se acumular. Tem os abrigos, isso. Então, a gente tinha um problema ali na Serra da Capivara, que era justamente a ocupação humana ali. Então, a gente tinha que ter certeza que não era nada humano. Então, a gente não teve nada humano. Isso era outra pergunta que eu também ia te fazer, né? Como que vocês fizeram, né, para diferenciar isso, né? Então, a gente tinha um acordo ali. A gente tem um problema porque a arqueologia primata não é uma coisa que existe na legislação brasileira. A arqueologia, pela legislação brasileira, é só a arqueologia humana, né, de vestígios humanos. Então, a gente estava fazendo as escavações nesses locais, e a gente tinha daí o entendimento que se a gente achasse qualquer coisa que fosse, evidentemente, de humano ali, a gente parava e chamava o pessoal da Fundan, ali, que é a fundação que estuda o local, para ver aquela parte humana. Então, se a gente achasse uma fogueira, a gente ia parar ali e não ia continuar naquela escavação, porque não era o que a gente estava procurando. Então, teve um local que a gente escavou ali, que a gente teve uns cacos de cerâmica ali, então a gente parou. Então, para não ter esse problema de estar escavando num lugar que fosse tivesse muito vestígio humano. Nos locais que a gente publicou ali, não tinha nada de humano ali. Só na camada, tipo, na superficial ali, né, que daí a camada ativa ainda, daí tinha. Mas a partir dos 10 centímetros ali, não tinha, acho que até menos, ali 5 centímetros já não tinha mais nada humano. Então não tinha nem cerâmica, nem fogueira, nada que fosse, evidentemente, de acúmulo humano. Sim, isso é uma forma de não nem ter a dúvida, né, se é humano, se não é, porque ali só tem coisa de macaco, então não... Isso, essa era é um ponto de segurança, né? Sim, a ideia era justamente, se tivesse alguma coisa humana, para começar, a gente daí não poderia nem mexer, porque a gente não teria autorização. E segundo, porque ia confundir tudo. Então a gente escolheu não, se tivesse alguma coisa humana, a gente não ia continuar ali. Então, mas esses locais que a gente publicou não tinham mesmo parte humana. Mas a Serra da Capivara tem, e geralmente eles ficam em abrigos, né? E esse local que a gente estava escavando não era em abrigo, era uma área aberta. Então... Sim, que você comentou próximo dos cajueiros ali, né?
E então a datação para essas ferramentas dos macacos pregos chegaram ali quase próximo ali dos chimpanzés, né? De 4.000, que você falou que foi a mais antiga, Sim. né? Que eles acharam. Então, a gente chegou a 3 mil anos porque foi o máximo que a gente escavou. Acho que se provavelmente a gente escavasse Ah, mais, ia sim. ter mais. Então, esse 3 Aham. mil anos realmente foi o máximo que a gente escavou. Então, a gente poderia escavar mais fundo ainda, mas aqui daí precisa de mais gente, mais dinheiro para fazer isso. Sim, com certeza. Mas, mas esse 3 mil anos, isso é bom deixar claro, esse 3 mil anos foi o máximo que a gente escavou mesmo. Então, se tivesse mais, a gente provavelmente teria mais. Sim, e existe assim uma possibilidade, existe essa ideia de continuar, de buscar em camadas mais antigas. Então, tem, não, o local tá lá, ele foi fechado ali com a marcação, e separado ali, então dá para continuar da onde parou. Isso Aham. não teria problema. Mas agora não tem nenhum interesse imediato de ver isso, mas a gente tem ali, já, temos conversas de algum momento, voltar lá e escavar de novo, fazer daí a escavação em uma área vizinha ali, para ver se tem os mesmos dados também, tá, os mesmos resultados. Aham. O maior empecilho é a verba, né? Tirando aí a questão da pandemia agora, mas verba é sempre o primeiro empecilho, né? Para dar continuidade aí nas coisas. Uhum. Sim. E outros tipos de ferramentas, por exemplo, acredito que seja muito mais difícil, ou talvez até impossível de vocês conseguirem identificar ali, por exemplo, varetas, né? Porque deve cair galhos a rodo ali no local, né? Do cajueiro, enfim. E fica meio complicado diferenciar um galho comum de uma ferramenta, por exemplo. Não, artefatos vegetais ali de madeira, eles vão se desfazer e não vão ficar preservados. Isso não dá. Você tem outras coisas que você pode usar algumas técnicas de arqueologia para vareta, mas não é exatamente essas de escavação, né? Uhum. O outro resultado que a gente teve desse projeto da arqueologia primata foi a questão das lascas. Então, a gente tinha, então, como eu disse, tem aquele comportamento dos macacos da Serra da Capivara de bater pedra contra pedra para pulverizar a pedra. E esse Sim. comportamento, os macacos eles lambem, se esfregam no pó da pedra, mas eles estão batendo duas pedras juntas, e isso frequentemente leva a eles quebrarem a pedra e a pedra fragmentar. Uhum. E inicialmente a gente, como primatólogo, a gente não estava nem ligando muito para aquilo. Aquilo era só, quebrou a pedra, tá aí, ótimo. Algumas Era vezes só eu um tinha até pedaço de pedra era ali, um né? pedaço de pedra, eu até coletei algumas quando eu estava no doutorado ali, mostrei para os arqueólogos da Fundan, ali que estudavam na área, mas ninguém ligou muito para aquilo na época. Mas daí quando a gente estava no projeto Arqueologia Primata, e a gente mostrou isso para os arqueólogos, daí que estavam com esse olhar de arqueologia primata, eles falaram, mas isso aqui parece uma lasca humana, algumas. E daí a gente foi nessa parte paralela aí, tipo, será que os macacos batendo essas pedras aí de um jeito repetitivo, mas que e sem o objetivo de obter a lasca, né? Eles não estavam querendo a lasca, eles nem usam a lasca para nada. Mas eles estavam Uhum. batendo a pedra e criando essas lascas, que eram lascas muito, muito semelhantes com as lascas mais simples humanas. E tinha uma questão ali, essas lascas simples humanas, elas até a gente publicar o nosso trabalho, eles falavam que essas lascas tinham características que eram unicamente humanas ali, que só um humano querendo fazer aquela lasca que conseguiria fazer aquilo, que ela não acontece naturalmente. Mas daí a gente foi nesses locais que os macacos batem as pedras e a gente coletou, então a gente fez tanto a coleta do material que os macacos fizeram nos últimos anos, ali que estavam na superfície, a gente achou um local a gente também deu sorte, a gente achou um local que eles fazem esse comportamento com bastante frequência, e é um local que acumula os restos ali, então Uhum. os restos dessas quebras e de sedimento. Então a gente conseguiu coletar o que eles fazem nos últimos anos e fazer uma escavaçãozinha
pequeno ali, porque não dava para ir muito fundo, mas para ver o que tinha naquela área. E daí foi o trabalho de quebra-cabeça ali, que acho que é uma parte do trabalho de arqueologia, é ficar montando pedras de novo, ver onde encaixa cada pedaço. Aí a gente conseguiu achar centenas de pedaços ali, de fragmentos que deu para encaixar e ver como é que eles quebraram. Caramba. E alguns deles é uma parte pequena, não é tanto que numa uma oficina lítica humana tem muito mais material, óbvio. Mas os macacos também produziam bastante material ali, que eram lascas. Se você desse para um arqueólogo ali, falasse para ele identificar aquilo, ele ia classificar aquilo como uma lasca. Tinha ponto de percussão, tinha o bulbo, tinha tudo. E foi feito Inclusive é ao cortante, acaso né? por uma. Com cortante. O bordo cortante também, o cutting edge é uma das partes. Então, essas lascas elas têm que ter o bordo cortante, né? Um cutting edge, tem que ter um ponto de percussão, o bulbo, ali onde aconteceu a quebra, que tem aquelas linhazinhas. Então, são algumas características que você tem para a lasca, que estavam todas ali, e foi feita por um macaquinho pequenininho que não estava querendo fazer aquilo. Sim, tava com um comportamento, digamos, meio besta ali, né? Ele tava batendo pedra com pedra e acabou saindo essas lascas, vamos dizer assim, funcionais, né? Se o macaco quisesse pegar a lasca e cortar alguma coisa, ele ia conseguir, né? Inclusive, se ele quisesse cortar outro macaco ali, ele ia conseguir, né? E Exato, pelo que eu mas... entendi ali, vocês monitoraram essa área, né? Observou com câmeras e câmeras trap, né? E não viram eles manipulando, usando isso para nada, né? Simplesmente caía e ficava ali. Não, a lasca era um byproduct, era uma coisa, um efeito colateral ali que caía e ia acumulando. A gente nunca viu eles usando a lasca para nada. E em laboratório ali, quando você faz algum experimento que os macacos precisam usar alguma coisa cortante ali, já tem alguns resultados que eles podem usar uma coisa cortante, inclusive uma lasca. Mas em campo ali, a gente nunca viu eles usando isso para nada. Mas a questão era duas, né? Primeiro que eles estavam fazendo aquilo com frequência, estavam criando aquelas lascas e era parecido com as dos humanos. Então então a gente publicou isso, esse é um artigo que está na Nature, que os macacos podem fazer isso. Então isso também dava uma ideia ali de como que a gente pode ter começado a fazer essas lascas, né? A gente não precisa ter começado a fazer as lascas que nem os arqueólogos achavam para fazer a lasca. A gente pode estar fazendo um outro comportamento de quebra ou de comportamento percussivo que gera essas lascas e que depois você usa essas lascas e daí começa a fazer essas lascas. Então, era uma ideia ali, a gente estava usando isso como modelo ali para explicar talvez como que surgiu o uso de lasca na nossa própria linhagem. E mostrando também que essas lascas não precisam, elas acontecem naturalmente também. Porque tem muito essa ideia, né, de que para produzir uma pedra lascada ali, produzir essas lascas, você precisa primeiro da intencionalidade, né? Aquilo precisa ser fruto de uma intenção. O ancestral humano batia com aquele propósito, né, de produzir uma lasca funcional, enfim. E aí a gente tem esses macacos fazendo isso, assim, a torta direita ali, produzindo um material semelhante, né? Então, que nem você falou, isso é uma discussão muito importante ali para os primórdios das nossas ferramentas, né? Que mesmo ancestrais humanos também podiam estar batendo aleatoriamente pedra e produzindo isso, ou eles podem, acredito, né, também ter pego de outro primata ali que também pudesse ter esse tipo de comportamento, né? Não, a questão é mais que pode ter acontecido primeiro ao acaso, né, e que isso nem ficou muito registrado no registro arqueológico, né, então não aparece muito no registro arqueológico, porque seria uma coisa mais ao acaso, e que depois que eles começaram a fazer de propósito, né, obviamente, depois você vai ter ferramentas muito mais elaboradas ali, então dá para separar muito bem ali o que é o humano mesmo, aquelas coisas mais retrabalhadas. Sim. Quando você pega ferramentas bem antigas, assim, né, da linhagem humana, se eu não me engano, tem umas ferramentas de australopithecus que elas
não diferem muito de uma ferramenta comum, de um seixo usado por um chimpanzé ou por um macaco prego, né? Não Isso, tem, é. Uhum. ela não é trabalhada, né? Ela é um seixo Não, não. comum. Sim, É, como a arqueologia e pré-história aí acabou de falar, realmente as ferramentas humanas dessa idade são muito mais elaboradas, né? A gente está comparando aham. essas ferramentas dos macacos com as ferramentas mais antigas humana, né? Aquelas de 2 milhões de anos, aquelas bem as iniciais mesmo, né? Sim, sim. Nem tem como comparar com as ferramentas que são mais trabalhadas, ornamentadas, enfim, né? Esse Uhum. comportamento de mandar uma boa noite pro Andrews, né, que tá aí assistindo a O gente. meu aluno aí. Canal Comportamento Primatológico, eu sempre indico aqui para quem está assistindo, dar uma conferida lá, se inscrever no canal do Andrews, que ele traz uns materiais muito bacanas também lá para vocês. E esse comportamento aí dos macacos de bater pedra, ele é visto também em chimpanzés ou outras populações africanas de primatas ou não? A de Lasca? Não. Não, mas nem a questão de bater, assim, sem produção de lasca, bater duas Não, acho que pedras. não, bater pedra com pedra também é uma coisa que só os macacos pregos fazem ali, além dos humanos. Uhum. Bem Até onde eu sei, peculiares, não, né? até onde eu sei, não tem mais nenhum outro relato de bater pedra com pedra, né? Os macacos pregos Uhum. são. E isso de bater pedra com pedra também é uma das coisas que a gente só vê até agora nesses bichos da Serra da Capivara. Então, na Fazenda Boa Vista, que também já tem um trabalho de mais de 15 anos lá, isso nunca foi visto, ou pelo menos nunca foi registrado ou reportado esse comportamento. Uhum. Então, também, É. e os macacos fasciculares, eles usam as pedras para processar os bivalves, os gastrópodes, mas não para bater pedra com pedra também. Então, é mais uma coisa Interessante. usar o macaco prego como modelo aqui para esse comportamento faz muito mais sentido do que usar o chimpanzé. Sim, sim. Tem um trabalho que, se eu não me engano, é com o Kanzi, que é aquele bonobo criado em cativeiro, né? Que ele faz bastante Uhum. coisa, que ele é ensinado a fazer várias coisas, e parece ter um trabalho com ele que ensinaram ele a bater as pedras e produzir lascas, né? E ele Sim, faz sim. isso muito bem, né? Não? Então, esse foi um trabalho de arqueologia experimental, inclusive o Adriano Arroio é um dos autores, que ele agora também está trabalhando com o material dos macacos prego. Vai Ah, sair legal. também mais um artigo agora que ele é o coautor, também ele é o primeiro autor, eu sou o coautor. Então, Uhum. o Kanzi é um bicho, é uma situação de laboratório, que eles ensinaram ali, treinaram o Kanzi a usar essas pedras para ver como é que um chimpanzé, né, com a mão do chimpanzé, que é um pouco diferente da humana, como é que eles fariam a manipulação das ferramentas e que tipo de artefato isso geraria, né? Uhum. Foi até o que comentaram aqui agora, que só tem chimpanzé que lascou porque foi ensinado, né? Chimpanzé eu não Então, lembro nada, assim, eu lembro do Kanzi só. então, mas esse daí se lascou porque foi ensinado. É exatamente esse o caso do Kenzie aí, que é Uhum. bonobo. Mas eu não lembro se eles fizeram com chimpanzé também. Acho que eles fizeram com chimpanzé também, lá junto com o Matsuzawa. Ah, sim. Uhum. Interessante. E eles são totalmente capazes, né? Assim, vamos dizer, motoramente, no aparelho motor ali, eles conseguem Sim. manipular e produzir numa boa, Uhum. né? Mas não que eles Acho que. façam isso Uhum. naturalmente. Então, tem algumas coisas que eles não vão fazer ali exatamente ali, que é o Power Strike. Acho que eles não fazem exatamente o mesmo igual ao humano, que é você bater bem no local certinho ali, repetidamente. Mas Aham. eles conseguem fazer ali e produzem, obviamente, quando ele é ensinado ali ou treinado, ele vai produzir algumas lascas que são semelhantes, né? A questão é que em vida livre, assim, naturalmente, a gente não tem até agora que eu saiba, nenhum relato de chimpanzé usando pedra para bater contra pedra, né? Percutor para Aham. bater em coco é outra coisa, né? Ele não está batendo na pedra. Às vezes até pode ter Sim. um lascamento acidental ali, mas não, isso acontece com o macaco prego também,
que às vezes ele está batendo num coco ou numa semente e acerta a bigorna, então daí lasca um pouco a pedra. Isso acontece e isso a gente também está fazendo. Essa é uma parte dos estudos que a gente está fazendo, é justamente para ver como é que é o desgaste da pedra do macaco com diferentes materiais, como é que a pedra vai desgastando. Então, o experimento que vai sair agora, um dos artigos, é justamente a gente deu uma pedra não usada ali para o macaco, né? Então, tinha a bigorna novinha, a pedra novinha, sem marca, e a gente deixou lá o macaco para eles quebrarem 1000 cocos com aquela pedra. E depois a gente viu como é que a pedra ficou no final. Então a gente sabe exatamente, está tudo filmado, a gente sabe exatamente o que aconteceu com a pedra. Então isso é uma coisa que vai ser interessante. O sonho de todo macaco prego ali, né? Ferramentas novinhas e 1000 cocos. Fazer eles quebrarem os 1000 cocos foi mais complicado. E vocês usaram uma espécie só de cocos ou teve variações? Vocês diversos recursos ali? Não, por enquanto só um recurso, que aliás foi o Ciagros. A gente tentou usar o Dendê, mas o Dendê, os macacos da Serra da Capivara não quiseram. Não gostaram muito. Isso é importante para quando você olha as ferramentas antigas, né, e você entender toda essa questão que você está falando das marcas, né? Exato, não, isso daí era uma parte da arqueologia experimental, né? Então a gente está dando essa ferramenta nova ali, que a gente sabe exatamente como é que ela estava antes, e depois a gente vê como é que ela ficou depois, e a gente tem tudo registrado, né? Todas as batidas que foi dada naquela pedra, a gente sabe, então que está tudo filmado, então, e daí a gente consegue ver como é que foi o desgaste ali, as marcas que ficaram naquela pedra. Caramba, muito legal. E aí daí é comparar exatamente os mesmos modelos, então os mesmos tipos de material que foram usados também por chimpanzé e por macaca fasciculares. Então, posteriormente, ali no futuro, a gente vai ter os dados de todos os primatas não humanos que usam ferramenta de pedra. Ah, legal. Imagino também que dependendo do recurso, as marcas vão ser diferentes, né? Na questão do macaca fasciculares ali que está quebrando gastrópodes, ostras, os mexilhões. Assim, que daí não seria esse tipo de recurso, daí era o recurso de um coco também. Eles também quebram vocês fizeram, vocês analisaram as ferramentas usadas para quebrar o coco lá no macaca fasciculares também, né? Também idealmente ia ser o mesmo recurso, era para ser o mesmo recurso, era para ser o Dendê para todo mundo, mas os macacos os pregos se recusaram a participar, né? E, bom, você falou da idade das ferramentas dos chimpanzés, dos macacos pregos, que são bem próximas ali. Em relação ao macaca fasciculares, qual foi a idade assim que o projeto da arqueologia primata conseguiu encontrar ali? Dos fasciculares, daí quando a gente fez as escavações, então, a gente tinha um problema, porque os sítios de uso de ferramenta de macaca fasciculares são na praia, são em terreno arenoso, entre marés. Então, o máximo que a gente conseguiu escavar ali foram meio metro, 70 centímetros, e tudo isso daí, quando a gente, depois as datações que voltaram disso, era só de modernas, né, com menos de 50 anos. Então, de macaca fasciculares, a gente só sabe esse período mais moderno, nunca conseguimos escavar mais e não tinha o acúmulo depois, né? Mas é mais por causa do ambiente ali, que é o ambiente entre marés, que complica todo o trabalho ali, né? Então, dá para você fazer uma escavação maior, mas daí você precisa controlar a água ali, tem que fazer dique, né? Era uma coisa me dava muito mais caro, assim, era muito mais trabalho, e daí acho que não tinha verba para isso. Sim, tem que chamar o pessoal da arqueologia submarina ali, né, que faz umas coisas submersas. Né? Não, e fora que eu ainda tinha um problema que a área que ali onde a gente estudava era a área que teve um tsunami. Quando é que foi aquele tsunami que teve na Tailândia? Foi há uns 10 anos atrás que teve um tsunami ali. Não lembro se 2012.
Alguma então, coisa mas foi assim, antes, né? foi antes da gente fazer, então também tudo ali era Tava revirado, revirada. né? Ainda tinha esse problema. Uhum. Bom, acredito que para arrumar algum outro ponto ali de escavação também, que nem você falou, eles também quebram cocos, né? Uhum. Não tinha a possibilidade de tentar escavar algo próximo de uma palmeira, Então, mais longe é da que costa. a gente só registrou essa parte do, não era coco, é a amêndoa marinha, que é o sea almond, a Ah, terminalia tá. caprapa, é a amêndoa. Uhum. Então, a gente registrou foi na mesma época, então, enquanto eles estavam fazendo a escavação ali, a gente também registrou os sítios de ferramenta da ilha que eles usavam para quebrar essas amendoeiras, né, a amêndoa. Uhum. Então, essa daí foi uma coisa que a gente registrou naquela época mesmo. Então, nunca foi escavado ali, mas seria uma ideia também seria escavar essas amendoeiras ali, que elas estão bem mais acima da linha do mar, então provavelmente tem menos distúrbio, daria para escavar mais. Mas até onde eu sei, não foi escavado, nunca foi escavado esse tipo de local ainda. Uhum. Sim, seria um trabalho aí para o futuro, né? Uhum. Quando possível, né? Então, a gente voltando então aí para os macacos prego, você falou que também está incorporando esse tipo de análise nas suas pesquisas, né? Ou você ainda vai começar ou você já tem alguma coisa dessas novas populações que você está estudando? Já chegaram a escavar alguma coisa ou não? Isso ia ser feito ainda? Então, ia ser feito esse ano, era para ter sido feito em maio agora. Ah, Isso foi, sim. então, vai ser atrasado para o ano que vem só. Mas a Uhum. ideia era a gente ia ver um dos locais novos ali, a gente ia procurar locais para escavar, tinha daí os outros colegas italianos lá, as arqueólogas italianas que viriam para trabalhar com isso, mas foi tudo parado, está tudo paralisado por causa da Covid. Sim. Então, só o ano que vem, talvez. Interessante. É, Bom, e pensando também na questão da multidisciplinaridade, assim, né, de envolver diversas áreas, como que foi a recepção de arqueólogos, né, o pessoal da arqueologia, quando vocês trouxeram, assim, ferramentas de macaco ali, né? Falou, ó, isso daqui é uma ferramenta de chimpanzé de 4.000 anos, né? Como que foi a reação desse pessoal, né? Eles aceitaram bem ou ainda tem algum atrito aí Então, em relação a isso? acho que as ferramentas normais ali de macaco, acho que foram bem aceitas ali. Eu não vi nenhuma crítica muito forte para as ferramentas dos macacos. O que criou mais, acho que atrito ali, foi a questão das lascas. A questão das lascas foi um pouco mais sensível. Uhum. Mas acho que a maior parte ali entendeu que aquilo era para mostrar que os macacos que eram um material que poderia ser criado por um primata não humano, então acho que todo mundo já entendeu que era só para você, a gente só subiu o nível, né? Então agora você não pode mais pegar uma lasca e falar que aquilo é humano automaticamente, tem que ter outras características do local, né? Então acúmulo, o núcleo da pedra, então tem outras Uhum. coisas ali que você usa, né? Presença de fogueira, outros resquícios humanos, tem um monte de coisa. Normalmente você não usa só uma evidência para falar que é humano, né? Mas mesmo Sim, assim a gente falar que não dá para falar agora que aquilo precisa ter uma intencionalidade ali que só humano faz aquilo. Então esse foi um dos pontos, né? Daí a sim. outra coisa foi para o pessoal da Serra da Capivara, que agora todo mundo fica, às vezes eles têm que ficar falando que não é de macaco, tudo que eles escavam lá. Vocês deram para eles uma tarefa meio chata, né? Que é sempre ficar falando, olha, não é de macaco, é de humano por causa Então, disso, disso, disso. depois que saiu esse trabalho nosso, agora acho que ele é citado toda vez pelos trabalhos do pessoal da Serra da Capivara, que eles têm que falar que não é de macaco, que é diferente. E realmente a maior parte dos materiais lá são claramente humanos, são bem mais trabalhados.
Uhum. A questão ali da Serra da Capivara é só com os material bem mais antigo ali, que é mais... Sim. Esse trabalho de vocês foi um dos que saíram na Nature, né? Foi. Esse das lascas, né? O da Alaska é o que saiu na Nature. Sim, depois eu vou deixar na descrição do vídeo aqui os artigos que a gente está comentando, tá? Quem quiser Por favor, deixa aí, acessar. é bom. Quem quiser acessar depois dar uma olhada, vai ficar disponível aí na descrição do vídeo. E, bom, esse negócio tem umas reportagens também que dá para deixar linkada aí, as reportagens da revista FAPESP, que fala disso, acho que é legal também. Sim, facilita também para quem tem um pouco de dificuldade com inglês, né? Uhum. Então, essa questão das lascas, né, que você tá comentando, essa dúvida, né, ela é principalmente para os materiais mais antigos, né? Não tem muito o que se discutir dos materiais humanos mais recentes, né? Mas é muito comum, né? Que nem você falou, o pessoal encontra lascas lá de sei lá quantos mil anos e fala evidência de um sítio humano aqui, evidência de lascamento feito por uma civilização humana, mas agora isso muda um pouco porque tem essa dúvida, né? Será que é de humano mesmo? Será que é outro primata que fez, né? Então, se for uma coisa muito antiga, daí você pode falar que foi outro primata, não humano, principalmente na África, né? Então, sempre teve essa dúvida, né? Então, será que outros primatas não humanos ali, hominídeos, também criaram essas ferramentas? Uhum. E por ser uma coisa, o que a gente mostrou também é que isso não deixa um registro fóssil, registro arqueológico muito evidente, né? Porque a produção das lascas não é enorme, né? Os macacos eles ficam batendo muita pedra lá para sair algumas que parecem uma lasca. Então, não é tanto a dúvida, mas a gente pelo menos tem que aumentar um pouco a qualidade ali da evidência, né? Então, você não vai pegar só meia dúzia de lasca ali e falar que é humano, mas centenas de lascas no mesmo lugar ali, então daí é uma coisa que daí fica mais claramente humana, né? Então, que é produzido com intencionalidade, tem uma produção, um monte de núcleos ali, de ferramenta, né, da onde saíram as lascas. Então, acho que não é tanto, acho que não aumentou tanto o trabalho assim dos arqueólogos, eles só têm só tomar cuidado com algumas coisas muito mais antigas. Sim, porque você falou que mesmo os macacos prego aqui batendo, né, as pedras e tal, não geram volume, não produz lascas rapidamente, assim, né? Tipo, não é aquela coisa de cada 5 batidas que ele dá, saiu 2 lascas ali, né? Não é um negócio... que é o caso de uma oficina lítica humana ali, você vê o pessoal que lasca, mesmo que sabe lascar, eles fazem um monte ali, são dezenas de lascas lá, em 10 minutos você tá cheio de lasca, então... E não é esse o caso dos macacos prégua. Mas era mais uma prova de conceito, então, que os macacos conseguem fazer isso. Sim, é uma parte bem interessante, né? Eles estão... O pessoal da arqueologia e pré-história aqui também está comentando do trabalho do Stuart Fidel, que apontou a possibilidade de serem macacos maiores, já extintos, que poderiam ter produzido as ferramentas antigas, né? Acho que ele está falando das primeiras Deve ser ferramentas ali. Africanos, né? Isso, com certeza, pode ter. Então, esse daí mostra, então, esse artigo mostra que esses outros primatas poderiam ter produzidos também, né? Algumas ferramentas antigas. E quanto mais simples ali, menos obviamente humana, então fica já essa dúvida, né? Então, talvez não fossem humanos ali, fossem os outros primatas não humanos. Sim, inclusive eles estão falando de espécies aí que não eram conhecidas, né? Antes não tinha registro fóssil. Sim, não. Registro fóssil de primata aqui na América do Sul é raríssimo, é muito pouco, tem muito pouco fóssil de primata aqui nas Américas. Sim. Mas é interessante também esse ponto que eles levantaram, né? Que pode ter sido espécies de primatas já extintas também, que tinha esse padrão motor de bater as pedras, usar ferramentas, né, e tal, e produzir, né? Fico imaginando aqui a força
que um Gigantopithecus tinha, acho que para ele fazer para ele detonar umas pedras ali não devia ser muito difícil, né? Tipo, podia produzir lascas em pedras enormes, né? Aí, como ele falou, então, daí os arqueólogos tiveram que mostrar com outros dados ali para mostrar que aquilo era só humano mesmo. Então, acho que ele estava falando ali acho que do macaco, o macaco maior já extinto, acho que era da Serra da Capivara mesmo, né? Então, pode ser, a gente não sabe o que tinha de macaco lá há alguns milhares de anos. Uhum. Mesmo ali não sendo região de floresta, né, é escasso um registro de fósseis de primatas na área ali também, né? Ali, né, acho que não tem quase nada, tem uns dentes só ali, alguns dentes, só pelo que eu lembro que eu perguntei para os paleontólogos. Uhum. E os macacos prego naquela área chegaram a... Agora eu esqueci quando que era a ocupação dos macacos pregos naquela área. Mas não esqueci quanto é que era. Pelos dados... Bom, pelos dados arqueológicos, dá para saber que eles estão ali há bastante tempo, né? Uhum. Sim, não, mas é que tem o dado genético ali de quando que foi a separação daquela espécie. Sim, o trabalho da Jéssica, né? Uhum, isso. Também não lembro o número exato, mas é Mas de algo qualquer bem... jeito, a gente não sabe o que tinha de primatas antes ali naquele local. Uhum. Sim. Você acha que pode existir a possibilidade de ter sido uma outra espécie que manipulava essas ferramentas mais antigas, assim? Ou você acha que o padrão é muito semelhante ao de macaco prego para a gente poder inferir algo do tipo? Não, que ferramenta? Essas mais antigas que Da vocês Serra da escavaram, né? Capivara? Da Não, Serra da não, não, Capivara. da Serra da Capivara as nossas, 3 mil anos tinha macaco prego lá só, não tinha mais nada. Aham. Uhum. Não, Certo. essas daí não tem dúvida. Acho que o que ele estava falando lá era das ferramentas mais antigas da Serra da Capivara, Aham. que é de Certo. 60 mil anos ali. Aham. Ah, sim, as ferramentas da NIED, né? Uhum. Então, aquelas lá tem a dúvida se é ferramenta mesmo, o que é, né? Então tem aquelas, a dúvida é essa. Aham. Bom, então, para a gente começar a fechar, né, a nossa live aqui, queria perguntar para você, né, você levantar aí suas considerações finais, Uhum. mas tiver mais alguma coisa para falar do projeto aí da arqueologia primata que faltou, pode falar também, e questões, assim, para as pesquisas para o futuro, né, você comentou um pouco aí sobre os seus trabalhos, né, com o macaco prego, e queria saber também se há como que está, né, o projeto de continuar a questão com os chimpanzés, macacos fasciculares, pelo que você falou, tem diversas dificuldades aí, mas como que está a ideia para essa linha de pesquisa assim para um futuro, né? Então, eu acho que de consideração, acho que é a parte de colaboração com pessoas de outras áreas. Acho que foi uma das coisas mais interessantes desse projeto para mim foi colaborar e continuar colaborando aí com arqueólogos, paleontólogos Uhum. e outras áreas que eu não tinha tanto contato como primatólogo, mas que acho que foi muito rico assim de ter a chance de trabalhar com as pessoas dessa área e continuar trabalhando. Agora Você acha no que isso assim te dá um novo olhar assim quando você está fazendo ali os seus trabalhos, quando você olha para ferramentas de primatas, né? Você vê não, trabalho de outros com animais. certeza, com certeza. O jeito que eu olhava para as ferramentas antes de trabalhar ali quando estava no doutorado é completamente diferente do que eu olho agora, uma ferramenta de pedra. Eu consigo entender um pouco melhor ali, ver outras coisas que eu não via antes da ferramenta, Uhum. inclusive daí de coleta de dados, de registrar a ferramenta. Então tem uma coisa que foi um grande aprendizado ali de trabalhar com outras áreas. Sim.
Então, agora a gente não tem nenhuma comparação direta agora para fazer com o chimpanzé, porque o projeto ali que é do IRC acabou, né? Então, o que tem agora são outros grupos trabalhando, né? Então, eu tenho agora, a nossa comparação é mais do macaco prego em si, e um pouco com macaca fasciculares, que é a Lídia Lunks, que está trabalhando também com os macacas fasciculares, ela está coletando dados ali que a gente vai, em algum momento, comparar com os fasciculares e os macacos prego. Os Legal. os chimpanzés é mais complicado ali, os grupos que trabalham com chimpanzés eles são um pouco fechados ali. Imagino. Mas sempre tem, uma vez que a gente tem esses dados, uma hora a gente pode também se juntar e comparar, mas no momento não tem nada ativo, nenhuma colaboração ativa para comparar com o chimpanzé. Uhum. Certo. E esse trabalho dos fasciculares que você comentou da Lídia, ela está fazendo algo experimental, né? É isso? Isso, tudo experimental, né? Que daí não são com esses os macacos fasciculares que usam as ferramentas para comer bivalve, são os bichos que vivem em outra ilha ali, que eles quebram os cocos de dendê que tem naquela ilha. Então é uma outra população, mas que é ótima para fazer, mas são os bichos habituados que dá para fazer os experimentos. Legal, bem interessante. Bom, então tem ainda, vamos dizer assim, bastante coisa, né, para fazer, né, nessa linha de pesquisa, né, nesse pensamento, assim. Dá para trabalhar bastante ainda. Deixa eu ver. Legal. Arqueologia e pré-história, legal. Obrigado aí, arqueologia e pré-história. Deu para aprender bastante arqueologia, né, nessa sua colaboração, né? Eu não lembro se você comentou antes, se chegou a falar, mas essa parceria, quando você entrou no projeto, isso fez parte do seu pós-doc, não foi? Sim, eu estava num pós-doc aqui na USP, daí eu fiz uma parte do pós-doc 1 ano lá em Oxford, e depois voltei para o Brasil. Legal. Uhum. Interessante. O Tony, que chegou agora, comentou que vai assistir depois desde o começo. Legal. E lembrando também para todo mundo, a live vai ficar salva, vai ficar aí no canal, então vocês podem compartilhar à vontade, não esqueçam de deixar o like aí para o YouTube entender que é desse tipo de assunto que a galera gosta, que vocês gostam. Ajuda também muito aqui o canal. Daí deixa eu fazer a propaganda. A gente já, então, o projeto que eu estou agora, que é esse projeto Jovem Pesquisador, ele chama Cultura em Macacos Pregos, ou Captain Culture. A gente tem daí o site do projeto ali, e a gente também divulga as informações ali do projeto na minha conta do Twitter, no Facebook, e tanto o meu quanto da ONG da Neoprego, né, que o Henrique também faz parte. Então, então sigam a gente nas redes. Sim, também vou deixar os links na descrição, assim que a live terminar. Tem lá pro projeto do Thiago, e vou colocar os links das redes sociais da Neoprego também. Que aí vocês ficam por dentro dos trabalhos que forem saindo. Bom, então é isso. Acho que não ficou nenhuma pergunta faltando. Não, certo. Então, mais uma vez, queria te agradecer, Thiago. Muito obrigado aí pela participação, por vir aqui valeu pelo conversar convite, com a gente. Henrique. Se tiver algum outro momento a gente falar de outras coisas de primatologia, estamos aí. Sim, legal. Isso é um assunto, acho, quase inesgotável aí, né? Tem bastante coisa para a gente conversar. Só de macaco prego, então, tem coisa pra caramba para a gente conversar. Então, fica aberto aí, né? Quem sabe o Thiago não volta num próximo momento para a gente conversar sobre outros assuntos. Queria agradecer também o pessoal que está assistindo a gente aí desde o começo, quem chegou agora, né? Não se esqueçam de depois assistir lá, voltar, ver tudo direitinho. Tem bastante informação aí para todo mundo. Eu vou colocar links de artigos, de redes sociais depois aí na descrição, então, para vocês que quiserem aprofundar mais no assunto. Sigam o Thiago lá no Twitter, ele posta bastante coisa lá sobre primatas, né? Sobre primatologia.
O perfil da Neoprego também fala bastante sobre isso. E é isso aí, galera. Muito obrigado vocês que estiveram até aqui participando, quem deixou o like, quem compartilhou. Obrigado, Thiago, mais uma vez. Falou. E até a próxima aí, todo mundo. Um abração. Até mais. Falou.